é o podcast que fala sobre os bastidores do empreendedorismo. Eu sou a Rúbia. Eu sou o Lucas. E hoje a gente vai falar sobre o salto para o desconhecido. Algo que o empreendedor, o brasileiro, sabe bem que é uma prática quase que diária. E nós temos hoje o Cláudio Shen. Muito obrigado pela presença. E você vai fazer para a gente aí, na prática, né, Cláudio, o seu salto para o desconhecido. E para falar a verdade, vai ser um salto tanto para mim quanto para você. Porque é a sua primeira vez? É verdade. Legal, primeira vez no podcast, muito bom. É isso aí. E uma coisa que é importante, primeiramente, aquela gratidão pela oportunidade. Gratidão a você que está aqui assistindo a gente. E quando a gente fala de salto ao desconhecido talvez daquilo que é a tua vida, talvez seja interessante você mergulhar com a gente, não só através desse vídeo, mas com essa série de maratonas aqui de vídeos sobre o empreendedorismo, porque é uma seara que é importante que a gente olhe com muito carinho, né? O meu salto do desconhecido começou lá atrás, quando eu estava no mundo do CLT. Não sei se você que está assistindo aqui, você está no mundo do CLT e tem um desejo ardente de mudança. No meu caso, não começou com desejo ardente de mudança. Não para virar empreendedor, foi para melhorar a comunicação. Porque eu não sei se vocês perceberam, não sei se você que está em casa percebeu, eu sou descendente de oriental. É verdade. É verdade. Rapaz, você também. E dentro da minha origem, eu tinha uma inclinação pela linha das exatas, né, da linha da lógica, aí eu enveredei para eletrônica. Então, fiz toda a minha formação com eletrônica, depois TI. E uma das coisas que acontece no mundo profissional das carreiras é que você tem uma possibilidade de se desenvolver. E se você se desenvolve, você chama atenção, você acaba tendo que partilhar o seu know-how para com outras pessoas. Imagina um oriental que não consegue conversar direito, se expor, apresentar aquilo que ele sabe de cor salteado, porque ele sabia. Mas a comunicação é que pegava. Mas não só a comunicação, mas também o emocional, se posicionar. E aí eu percebi que eu tinha que ir atrás, né? E como você teve esse start, Isso. E aí quando você começou a ir atrás, foi um processo gostoso? Não é, né? A primeira coisa que acontece é o desconforto de perceber que aquilo talvez não seja aquilo que a gente quer para nossa vida. E essa é uma primeira consciência. E anos mais tarde, depois que eu formei em PNL, eu consegui ter essa noção ainda mais clara de que seja algo importante para nossa vida. Porque se a gente não tem consciência que tá ruim, você fica naquele, tá ruim, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom, e vai levando. Tá confortável, né? Cláudio, só para esclarecer, o que é a PNL? Explica um pouquinho pra gente como que isso influenciou bem assim na prática para você. E eu não sabia o que era PNL também não. Quando chegaram para mim e falaram o seguinte: Claudinho, tá tudo bem? Imagina você profissionalmente tendo um certo know-how, né, daquilo que você faz, só que tinha alguma coisa que não estava bom, não estava bem na minha vida, né? E aí foi um cair de consciência de que eu precisava melhorar alguns aspectos. Nem sabia esse tal de soft skill, emocional direito. Para mim era casa pro trabalho para a escola, e a gente ficava naquela vidinha, né, aquela zona de conforto. Mas aí que eu comecei a perceber que existia algo a mais, né? Eu fui convidado a conhecer uma tal de PNL, Programação Neurolinguística. E de forma bem resumida, PNL é um convite para você se conhecer melhor, para que você entenda como sua mente funciona, como você reage frente a eventos da vida. E tava lá, né, o Claudinho tendo a oportunidade de se deparar consigo mesmo. Mergulhei na PNL, até então trabalhava na área de informática, né? Imagina você, Lucas, né? Você tendo a elevação dada ao desenvolvimento de carreira, você tem a necessidade de partilhar, falar com clientes. E aí, mais do que nunca, eu senti essa necessidade de, opa, tem coisa que eu preciso melhorar. Eu fui para uma tal de MBA, não sei se você que está em casa conhece uma tal de MBA, porque me falaram, né, que eu tenho um negócio de humanos, Claudinho, vai lá ver, vai lá que você vai aprender. E um adendo, claro, não estou menosprezando a academia, é muito importante que a gente desenvolva o nosso lado cognitivo, o nosso lado, né, de entender até pelas melhores práticas científicas daquilo que a gente percebe de experiência de mundo, mas faltava alguma coisa. E eu não encontrei na academia. Mas foi na tal de PNL, sabe, Rubi? Aqui me falaram que, ó, vai lá pra ver o que é e tal, né? E não sei se pra você conhece a respeito de Jornada do Herói.
Mas tem um momento da jornada do herói, e pesquisa com carinho sobre a história, sobre o que é a jornada do herói, tem um momento inicial que ela fala da relutância frente a passar pelo limiar, a relutância de querer mudar, a relutância de embarcar. E me mostrar essa tal de PNL, eu falei, não, eu já fiz MBA, eu já fiz curso, eu não quero sentar de novo na cadeirinha para ficar de novo numa situação de aprendizado, né? E aí, só que daí veio uma recomendação de uma grande amiga, né? Não, eu vou dar um crédito. E eu mergulhei. E quando eu mergulhei, eu percebi que não era só sobre comunicação, era sobre o Cláudio Shen, o Claudinho, sobre a minha própria história. Uhum. E aí gostei tanto, Lu, que eu falei, não quero mais TI, não quero mais eletrônica. E aí foi o salto pro desconhecido. Eu quero mergulhar nisso. Uhum. Né? Lógico que quando eu mergulhei, eu não pensava em ser empreendedor, palestrante, treinador, terapeuta, coach, enfim, não pensava necessariamente profissionalmente, mas eu me apaixonei. Poxa, olha que legal. E aí foram alguns anos nesse mergulho próprio. E o salto de desconhecido primeiro começou comigo mesmo, né, no sentido de apreciar o que era esse prazer dessa descoberta, desse aprendizado. Foram lá uns 2, 3 anos nesse mergulho próprio, então fiz diversos treinamentos na linha de PNL ou na linha de desenvolvimento humano. E aí acabou os cursos, aí vieram, né, as formações. E aí foi o start. Poxa, estou no momento CLT, né, e ao mesmo tempo com essa paixão dentro daquilo que eu estou fazendo. Por que não levar para as pessoas? Por que não, né, fazer isso da profissão? Passei por um período de transição nesse desconhecido. Então, tinha minha rodada no horário comercial como CLT, fazia cartão. E depois dava 17h33, que é aquele reloginho lá onde eu trabalhava, tinha uns 33 minutos que a gente cumpria mais. Virava o meu cap e aí eu trabalhava como, até então, terapeuta com PNL. E é curioso isso, porque eu acho que todo mundo que empreende já deve ter passado por esse momento em que você fica 8 a 9 horas do dia sofrendo para depois ser feliz e cuidar do que você gosta. Né? Isso. E o interessante é quando a gente começa a viver essa jornada, e não sei se você tá assistindo, tá vivendo essa jornada, mas durante o meu período de CLT, eu começava a receber pelo Zap, ô Claudio Shen, você tem horário? Ô Claudio Shen, você... Eu quero ter, eu tenho, né? E aí começava a ter aquele incômodo, né, você tá até um tanto quanto incongruente. E por que é importante também bater nessa tecla? Porque o CLT, independente daquilo que hoje é para você, honra ele, porque ele, através dele, tem um contrato onde, de alguma forma, ele tem uma intenção positiva para te dar o suporte, talvez até para esse pulo. Não, e a gente traz muito aqui também, a gente teve esses dias um episódio falando sobre o intraempreendedorismo, né? Então, assim, a gente fala sobre empreender e tudo mais, mas as empresas também precisam de pessoas trabalhando e pessoas empreendedoras com mentalidade empreendedora. Com certeza. Então, não é que ser CLT é algo negativo, não. Isso. Vai do seu perfil. Eu trabalhei por muito tempo CLT e assim, amava o que eu fazia, era feliz naquilo, mas a gente vai passando por transições. E eu conheço pessoas que foram empreendedoras desde sempre que depois foram levar o seu conhecimento para dentro da empresa. Não importa, o importante é você estar inteiro, né, e se respeitando naquilo que você está fazendo. Com certeza. E nesse mergulho, compreender também, no meu caso específico, enquanto eu estava como CLT, eu era apaixonado pelo que estava fazendo. Exato. Mas sabe quando você descobre uma paixão melhor? E aí você fica naquela condição, pra que você ser o que você é, se você tem a oportunidade de algo melhor? Isso. Aliás, Essa é muito forte. É uma frase do Richard Bandler. Pra que ser quem você é hoje? Se você pode ser algo melhor, alguém melhor. Não desmerecer a sua história, aquilo que você viveu, mas compreender, poxa, né? Para que, dentro daquilo que é o seu tempo útil de vida, né, você vai investir em algo que você tem uma oportunidade de algo, né, ainda mais Vou fazer uma observação até do que você falou sobre o desconforto, sobre o desconhecido, e linkando com isso agora. A gente, quando a gente é criança, a gente é absolutamente curioso, o desconhecido é algo que desperta... Fascina. Faz a gente evoluir. E quando a gente vai ficando mais adulto, a gente começa a se afastar disso, mas
a gente não deve. Claro. Porque é isso que faz a gente evoluir e a gente ser cada dia melhor. E esse é o objetivo da vida. Quanto Claro. mais velho, mais sábio, mais experiente. Claro. E aí a gente ganha a responsabilidade de deixar o nosso legado pela história que a gente construiu. Com E a certeza. nossa história não tem que ser para todo mundo. A nossa Claro. história precisa ser para alguém que vai se identificar com ela. Claro. Né? E a e sua pra nós história mesmos, né? e para nós mesmos. Então a tua história traz muito isso, Que né? legal. E o importante é fazer sentido pra gente. É, Né? isso E não aí. é em prol daquilo que foi o papai, a mamãe, a sociedade. E às vezes tem uma pressão até, né, cultural. Muita pressão. Né? Eu imagino No- você até no de uma sentido de família, mudança. oriental E, que tem essa, tradicionalmente essa coisa mais aham, regrar. regrada e de, né, Aham. essa coisa de trabalhar por conta, de É. como é que é esse negócio. E não só isso, né? É perceber assim, além dos desafios externos, é aquilo que passa por dentro de você, né? Daquilo que a sua chama. Como eu falei pra vocês, eu passei depois dessa fase da paixão a um misto de incongruência de estar no CLT recebendo convites ou, né, chamados, uma coisa que não tem nada a ver com aquele período do CLT. Uhum. É que é uma questão de valores, né? Daquilo que você percebe. Até ter um momento, é a hora de realmente encarar a transição como algo factível, mesmo porque eu já fiz uma rodagem com os 2 turnos para saber Isso se aí, fazia sentido para mim. Isso. Quando a gente, O quando a meu gente, processo de transição foi exatamente assim. Acho que o Lucas pegou essa fase. Eu ainda trabalhava em empresa que bom, né? e já empreendia naquilo que eu realmente queria fazer, que também veio por uma necessidade ou algo que eu queria para mim, Uma chama e que a interna. coisa foi, e as pessoas, pô, isso é muito Isso. legal. Então é bem isso, a gente tem que ir encontrando ali o ponto, porque Sim. chutar a lata de tudo, a gente tem as contas de todo Claro. dia, não é nem inteligência, nem entendeu direito, né, o que você quer, como você falou, Com né? certeza. Você foi ali para depois fazer as formações e trabalhar como treinador. E aí, quando você realmente entendeu e falou, não, é isso que eu quero, que você deixou o CLT para passar 100% do seu tempo ali para isso, como é que foi isso para você? Deu frio na barriga? Olha o salto do desconhecido, né? E eu acredito muito que não tem nada a ver com PNL, né? De uma crença maior, de uma força maior que me guia. Uhum. Já estava naquela fase clara que eu estava em via de fazer a transição, não tinha virado a chave totalmente. Uhum. A empresa pela qual eu estava trabalhando não estava muito bem das pernas. Olha só, já E eu- estava eu tinha criando um ambiente para você se espirrar. só que era uma empresa relativamente estável, apesar disso. E eu tinha muita intimidade com os meus superiores. Uhum. Daí o meu superior me chamou numa salinha e contou um cenário. Ó, normalmente a gente não faz esse tipo de coisa que eu vou falar para você, mas eu tenho visto o seu movimento, né, de realmente trabalhar com essa parte de desenvolvimento humano. E ele abriu. Você tem interesse de fazer parte da próxima lista? Olha que legal. Né? Então foi Isso é muito legal. criou Exato. meu colchão automático de segurança para Exatamente, virar a página. exato, porque você falou uma coisa muito importante. Acho que esse é o maior medo da pessoa pedir demissão, porque você abre mão de uma série de E eu coisas. já estava há um tempo na empresa, então. E aí, e nessa, muita gente vai prolongando, e não sai nunca esperando isso, né? E aí te deu essa oportunidade, você tinha que agarrar. Não agarrei de cara. Eu falei assim, não, eu vou pensar, me dá uma semana. Mas eu já sabia que ia falar assim. Mas claro, até por uma questão de inteligência emocional, né? Nenhuma decisão se toma... E aí depois, né, passou uma semana, eu chamei de canto, né? Meu chefe, falei sim, eu aceito a oportunidade, daí fiquei quietinho, lógico que não era uma coisa que podia abrir para todo mundo, e aí veio o dia, né, da despedida, e foi até um outro marco, né, porque às vezes a gente não percebe o quanto a gente influencia o nosso meio fazendo aquilo que a gente talvez nem pensa que faz. Exatamente. Né, e eu acabei tendo vários cases de história, até de postura, de ajudar as pessoas, né, depois da minha saída. É isso mesmo. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma pessoa que, no dia da despedida, falou, acabei não conversando com ele e tal, né? Não sei porque, acho que pela correria. Porque normalmente os facões acontecem em tempo real, né? Num dia de trabalho. E aí um amigo meu não se despediu, e tá tudo bem. Daí depois que eu fui levar carteira pra dar baixa e tal, esse amigo meu chegou pra mim, ô Claudinho, cara, deixa eu falar uma coisa que é muito importante. No dia que você... A despedida eu não pude, não tinha condições de
de chegar até você e realmente me despedir, mas eu preciso te falar uma coisa que marcou a minha vida e eu tenho muito a agradecer para você. A você. Não sei se você lembrar, a gente estava escovando o dente depois do almoço. Daí você falou uma frase para mim. Olha só Foi isso. aquela frase, na hora que a gente escovou o dente, que fez com que eu assumisse o papel de gerente e corresse atrás do meu sonho. É isso Legal. mesmo. E aí a gente começa a perceber, através do jeito de comunicar, das posturas, né, daquilo que eu só fui entender depois com a PNL, que nós podemos sim ser um agente de transformação no nosso meio. Não necessariamente que você precisa ser um treinador, um palestrante, mas se você viver integramente dentro dos seus conceitos, você consegue disseminar isso para transformar a sua realidade. E foi isso que eu apaixonei com a PNL. Até porque tem muitos treinadores e palestrantes que ele mesmo não vive tudo aquilo que ele coloca, assim como professores, assim como os nossos pais, assim como se a gente mesmo, né? Então, é isso, a gente tem que internalizar primeiro para que a gente viva de verdade e aí a gente vai trazendo. É muito legal você ter colocado essa questão de influenciar. Eu estava estudando uma coisa outro dia que eu achei muito interessante. A gente sempre imagina essa questão do sair, do movimento como uma perda, né? O ser humano, a gente tem essa tendência quase que racional, mas as perdas, elas fazem a gente crescer e não é só a gente. Com certeza. O fato de você sair da empresa fez com que as pessoas também tivessem ali um choque de consciência, porque a perda, o deixar de ver, o deixar de ter, o deixar de ir, ele tem esse movimento. Então, o salto para o desconhecido é importante a gente ter essa consciência de que muitas vezes a gente tem que abrir mão, e às vezes não é para sempre. Às vezes a gente abre mão de amizades que frequentavam. O Lucas mesmo trouxe outro dia, a gente ficou quanto tempo, Lucas, sem se falar, assim, sem ter... Nossa, sei lá, 7 anos. Porque lá atrás a gente conviveu muito intensamente e tal, mas aí eu me vi num momento de me movimentar, de ir para um outro lugar, então eu me despedi. Houve essa despedida, essa perda de amigos, de pessoas por uma série de questões, mas aí retomamos, e pode ser que nem retome, mas cumpriu o seu papel, né? A própria ausência, ela é tão importante quanto a presença para trazer significado. Boa. Com certeza. Isso aí. Com certeza. E são fases da vida, né? É entender também que existe um processo por trás. Ou você acaba sendo levado por uma força maior, ou você começa a tomar posse daquilo que você escolhe para sua vida. Sim. E quando eu virei a chave dentro das coincidências da vida, uma coisa que eu percebi, você que talvez esteja assistindo esse vídeo focado no empreendedorismo, né? Talvez para a gente poder contribuir de uma forma até mais intensa, é compreender que existe uma chama maior que vai te guiar, vai realmente te dar forças para você fazer talvez aquilo que você tanto anseia. E ao mesmo tempo com essa força, que eu chamo até de alma, aquela energia que vem de dentro, lembra sempre que a gente está no mundo capitalista. Para que você possa dar sustentabilidade para sua alma, é muito importante ter consciência de um lado egóico. Dentro da PNL a gente fala isso de alma e ego, no sentido de perceber o seguinte: por exemplo, se você é do mundo da internet, existem custos inerentes àquilo que é o mundo da internet. Isso é ego, isso não é alma. Se você trabalhar dentro do comércio, existe toda a infra do comércio. Isso é ego, não é alma. E quando eu realmente virei a chave, eu já estava na consciência entre aquilo que era minha paixão e uma necessidade de estudar aquilo que não estava na PNL, que é justamente a parte de gestão, finanças, vendas. E é muito importante no empreendedorismo compreender essas duas facetas, porque às vezes a gente só vai pensando de se jogar no desconhecido por causa da alma e esquece que existe uma necessidade de você se amparar, e talvez a gente precisa até agradecer esse trabalho que vocês estão fazendo, porque é isso que vai dar base para que você entenda que junto com a sua alma, perceba essa fundamentação, esses cases, essas histórias, para que você possa ter um equilíbrio entre a alma e aquilo que é o ego, no sentido de que o ego, aquilo que são esses aspectos tangíveis, possa te impulsionar e você dê sustentabilidade para o seu negócio. Sustentabilidade. Isso para mim fez muito sentido. Que isso é uma coisa que, nossa, muito, muito importante isso que você trouxe.
foi o que nos motivou a essa iniciativa do Legal. podcast, porque a gente percebe, assim como todos nós passamos, essa questão do bastidor, de todo esse processo, passo a passo, né? Porque hoje se vê tudo muito pronto, tudo muito 1 milhão, carro importado, e cadê o dia a dia? Cadê ali? E a gente precisa falar disso. Precisamos, né? Mesmo porque uma das coisas que eu percebo nos últimos 5 anos, até por causa da pandemia, foi muito forte, houve um apoio, um investimento muito grande em marketing. Isso. E é bom, marketing é importante. É bom. É importante você mostrar e, né, ter esse canal de abertura para a sociedade. Mas perceba o seguinte, se você fala dos 6 em 7, né, você fala da parte, né, daquilo que o seu produto faz, mas e o como isso acontece? O que tem por trás que vai dar sustentação para o seu negócio? E aqui é muito importante que a gente perceba esses pilares, principalmente porque quando a gente estava falando nesses últimos 5 anos de marketing, como eu falei, é importante o marketing, tudo bem, é um pilar importante dentro do negócio como um todo, mas não é só ele. Então, se você tem toda uma estratégia de mostrar o seu produto para a sociedade e você perde a consciência que existem outros pilares que vão sustentar o teu negócio, às vezes não se sustenta o que você vai oferecer, fica frágil dentro daquilo que é a visão de negócio. E a vírgula, marketing é importante, ok, mas e as entregas? E o produto propriamente dito? E você que pegou muito bem essa fase dos últimos 5 anos, a gente percebia no mercado marketing lindo, extraordinário, de grande impacto na nossa sociedade, mas a entrega ficava bastante aquém. E outras, né, que acabaram sendo levadas, né, por apenas pelo marketing, não compreendendo os outros pilares do negócio. Eu posso pegar um gancho aqui, que você falou, que nessa questão do 6 em 7, e tantas outras, né, pessoas e players aí que foram precursores e muito importantes para a gente. Mas assim, a gente sempre tem que lembrar que a pessoa, ela se foca e ela se especializa num projeto e como o próprio 6 em 7, o Érico e tal, que eu acho fundamental ali todo o trabalho que tem. Mas para a gente, para as pessoas, a gente sempre tem que lembrar que o que ele traz é uma parte. E ele não é o responsável por fazer o seu trabalho acontecer. Então as pessoas esquecem, como você está falando. Sim, ele fala do marketing, ele fala, mas eles também falam, tanto é que hoje ele vem trazendo uma linguagem até mais da base, falando esse passo a passo, porque inclusive eles, para todo mundo é um aprendizado e um desenvolver, né? O Leandro Ladeira, que é um cara que eu sou super fã, né? Então eles também vão entendendo o público, as mudanças, porque muita coisa mudaram. E para eles também que começaram, foi uma descoberta. Então o marketing ele é muito importante, mas ser de verdade e você ter fundamento naquilo que você traz é essencial. Então não é você só comprar um curso e dizer, agora eu vou ser high ticket e vou sair vendendo, né? Porque eu tô com uma birrinha com esse negócio, porque as pessoas, tudo bem, você pode ser high ticket, mas você tem entrega para ser high ticket? Se você não tem, corre atrás para ser. Agora, você querer se posicionar sendo high ticket, porque você ouviu e só, na verdade, fez um curso e às vezes ou só ouviu o que queria, né? Porque a gente também adora selecionar o que é confortável, ou você realmente está fazendo o curso com a pessoa errada. Se ela está dizendo que você bota preço aí e sai. E para qualquer coisa, não só no digital, mas para qualquer produto. É para a vida. E para a vida, né, Cláudio? Exatamente. Como mensagem final, o que você deixaria aqui para as pessoas, né? Que você trouxe bem, o nosso intuito aqui é falar sobre a vida, né, e sobre a mentalidade de empreender. O que você deixaria como lição daquilo que você passou para quem está vendo? Se fez sentido tudo isso que nós falamos, você que tem uma chama, algo maior da qual você quer levar para a sociedade, empreender, se você tem essa chama já pronta, lembra sempre, além dessa chama que é a tua alma, existe uma necessidade de adequar essa sua alma em relação ao cenário que nós vivemos. Você pode falar ego, gestão, pilares de negócio, aquilo que mais faz sentido para você, mas perceba, no mundo que nós vivemos, nós precisamos ter essa harmonia. Então, se fez sentido esse vídeo para você, essa live, guarda com carinho isso.
protege, lógico, a sua alma, porque é ela que vai sustentar durante as ventanias. Mas corre atrás de que você possa realmente construir um negócio sustentável. Como é que você pode fazer isso? Seguindo meus amigos aqui, lendo, fazendo treinamentos no sentido dessa fundamentação. Precisa estar expert na fundamentação? Não. No meu caso, foi progressivo. Até hoje, eu me deparo com livros e treinamentos, porque o mercado muda e é muito importante, quando a gente tem essa consciência de sustentabilidade, estar atento ao mercado. Faz sentido para você? Faz sentido para todos nós aqui? Com certeza. E aí, Cláudio, o pessoal provavelmente te adorou, como a gente também adorou. Quer te encontrar? Onde que eles te encontram? O melhor caminho é o Instagram, @claudio.shen, com SH. Legal, a gente coloca E tem também o Instituto Shen, né? Que Isso, é o teu nossa negócio. empresa é o Instituto Cláudio Shen, né? Caso você queira também acessar diretamente o nosso site, é www.claudioshen.com.br. Cláudio, muito obrigada pelo papo. E aqui longe, hein, né? Dava para ir até amanhã. Muito obrigada, com certeza você trouxe muita contribuição e parabéns pelo seu salto para o desconhecido. Gratidão. Gratidão. Obrigado.